Olá, esse é o Papo de Mãe, eu sou a Iris Tavares, eu sou doula e hoje eu vim contar para vocês o relato de parto do meu primeiro filho, o Theo, que vai fazer 4 anos. Primeiramente, eu precisei de muita coragem para vir falar para vocês, porque esse relato pode interferir negativamente no meu trabalho, porque é um hospital que eu costumo acompanhar parto, mas foi por causa do que eu passei no parto do Theo que eu resolvi ser doula, então eu não podia negar isso, negar essa informação para vocês. Então por isso que eu vim dividir com vocês hoje. Então vamos lá. O meu primeiro parto foi marcado por diversas violências obstétricas e eu vou tentar resumir um pouco do que foi esse parto. Não olho para ele de forma negativa, porque é graças a ele que eu cheguei onde eu estou, como doula, como mãe. Tive um parto domiciliar depois, então foi é, essencial tudo que eu passei para que eu chegasse até aqui. A princípio, eu tinha vergonha de falar sobre isso. E eu acredito que muitas pessoas também têm vergonha de falar os seus relatos de parto quando não é positivo. Por quê? O parto normal, o parto vaginal, ele já é muito. É, ele já não é muito aceito na sociedade. E aí, quando você passa por um trabalho de parto que não sai de acordo com o que você sonhava, com o que você esperava, as pessoas tendem a te culpar, dizendo assim: ai, tá vendo? É porque foi parto normal, se você tivesse feito uma cesárea, tinha sido diferente. Mas eu costumo comparar com uma violência sexual. A vítima, ela não tem culpa. Quem tem culpa é o agressor. Então, na violência obstétrica, pra mim, é a mesma coisa. Não é culpa de quem desejou um parto normal. É culpa do profissional que não soube respeitar, que não soube acolher e que fez uma violência contra essa mulher. A violência obstétrica, no caso. Então vamos lá, sem mais enrolações, porque eu já falei demais. É, então, como eu disse, há 3, quase 4 anos atrás, eu estava grávida do Theo, meu primeiro filho. Já desde o começo eu sempre quis um parto normal, desde muito antes de engravidar, sempre fui apaixonada, tinha aquele sonho de ter um parto, de passar pelas contrações. Era um desejo muito grande do meu coração. Então, me preparei durante toda a gestação, assisti os documentários do renascimento do parto, estudei muito. Na minha época, é importante dizer, não era permitida a entrada da doula no hospital. Então eu já havia orçado uma doula, mas eu não achei interessante pelo fato dela não conseguir entrar no hospital, que era o que eu precisava. Eu teria que escolher entre ela e meu esposo, e no momento eu achava que a presença do meu esposo seria mais importante por ser o nascimento do nosso primeiro filho. Mal sabia eu, mas a presença dele foi muito importante. Então, com 36 semanas, eu tive um rompimento prematuro da bolsa às 3 horas da manhã. E era o dia de tirar minhas fotos gestantes. Eu enrolei o máximo que eu pude para tirar as fotos, porque minha barriga era muito pequena. Então, lá com 32, 34 semanas, eu não me achava uma gestante assim bonita para tirar foto. Eu queria que tivesse maior. Então, eu marquei para quando eu tivesse de 36 semanas. Mas nunca imaginei que poderia acontecer um parto prematuro, porque eu queria parto normal e eu estava confiante de que passaria das 40 semanas, porque, né, primeiro parto e tudo mais, não estava com pressa, não estava nem um pouco ansiosa, sempre muito tranquila. Então, às 3 horas da manhã, eu acordei com um sonho muito estranho, que eu aparecia para mim mesma e falava assim: a bolsa estourou. Na hora eu acordei assustada e levantei e fui correndo pro banheiro. E eu senti a calcinha molhada. E eu falei, bom, pode ser que eu tenha feito xixi na calça. Eu imaginei que fosse isso. Acordei meu marido, falei pra ele, eu falei, amor, cheira minha calcinha, porque eu tava com rinite, eu tô sempre com rinite atacada, eu não tava sentindo cheiro. Falei, e cheira, se tem cheiro de xixi ou de que boa, porque eu sabia que o líquido amniótico tinha cheiro de água sanitária. E ele falou, isso aqui não é xixi. Com certeza não é xixi. Falei, poxa, então realmente rompeu a bolsa. Mas como tava bem pouquinho, eu não fiquei preocupada. Eu havia estudado que não precisava sair correndo pro hospital. Eu não tinha arrumado nem minha mala ainda. Então eu levantei, tomei um banho, lavei o cabelo. Eu tinha o cabelo bem comprido. Escovei, fiz babyliss.
tudo tranquila. Me arrumei, fiz unha, arrumei a minha mala. Falei, bom, é o dia das minhas fotos, então eu vou esperar até de manhã. Se nada acontecer, eu vou tirar minhas fotos, mesmo assim. A doida, né? Porque eu queria muito as fotos. E eu não tava sentindo nada, não tinha começado nenhuma contração. E eu sabia que o trabalho de parto ele poderia demorar um pouco pra começar. Então eu liguei pra fotógrafa, 6 horas da manhã, pra maquiadora, porque o ensaio tava pras 4 da tarde. Falei, olha, rompeu minha bolsa e eu precisava fazer um ensaio antes, senão eu vou ficar sem foto gestante. Só que era foto externa. E ela falou, eu não vou fazer foto externa em você, eu acho muito perigoso, vamos fazer no estúdio. Porque o externo era numa cachoeira, era no meio do mato, e não tinha como, né? A gente ficou preocupado de começar o trabalho de parto e não ter como voltar pro hospital. Então a gente foi pro estúdio dela, eu fui, me maquiei, fui comer, tomar café da manhã numa padaria, e tudo aquilo com fralda e absorvente, porque tava bem tranquilo, saindo bem pouquinho. Aí eu fui, tirei as fotos, bem tranquila. E eu vi que começou a sair mais líquido, mais líquido, mais líquido, mais líquido. Eu falei, olha, agora vamos pra casa, vamos tentar comer alguma coisa e esperar ver o que acontece. A gente foi pra casa, eu almocei, tomei um óleo de rícino com suco de abacaxi pra ver se começava as contrações e nada. Quando foi 2 da tarde, a gente resolveu ir pro hospital, porque a gente já tava ficando aflito por não ter acontecido nada. Desde as 3 da manhã já iam dar 12 horas, né? E precisava entrar com antibiótico, né, nesse caso passasse de 12 horas, 24 horas. Mas quando eu cheguei no hospital, eu resolvi mentir sobre o horário, porque eu tinha muito medo, porque o médico que estava de plantão, foi num domingo, era um médico muito cesarista da cidade. Não vou comentar o nome e nem o nome do hospital, por senão pode vir um processo aqui na minha casa, né? Mas então eu menti o horário. Eu falei que eu tinha ido fazer os ensaios e durante o ensaio rompeu a bolsa, que era umas 11 horas da manhã. 10, 11 horas da manhã. E o médico falou, então até às 10 da noite essa criança tem que nascer. O ideal era que fosse pra cesárea porque você não tem contração. E eu bati o pé e falei, não, eu quero parto normal. Mas você não entrou em trabalho de parto. E aí veio a importância do conhecimento. Então eu disse pra ele, então eu quero induzir com o comprimido. Ele relutou um pouco, mas aceitou. A gente colocou o primeiro comprimido, era umas 4 horas da tarde. E tinha que esperar 1 hora, até o comprimido fazer efeito e tudo mais. Aí começou umas contraçõezinhas bem leves. E aí o médico falou assim, até às 6 da tarde eu vou vir te avaliar. E se até às 6 da tarde você não tiver com 4 centímetros de dilatação, a gente vai parar e você vai precisar. E aí começou a saga de andar pelo hospital, caminhar bastante, fazer exercício, porque eu queria dilatar, né, pelo menos um pouco para que acontecesse. E aí eu vi que as contrações estavam muito fraquinhas, muito tranquilas. Eu falava, nossa, eu precisaria estar com mais contração para 4 centímetros. E aí a gente deu muita sorte, porque como a gente ficou andando no hospital, o horário que ele foi lá no nosso quarto para me avaliar, eu não tava no quarto, então ele não me achou. E aí ele teve uma intercorrência, precisou sair do hospital, e aí ele saiu. E aí eu perguntei pra enfermeira, cadê o doutor? E ela falou, ó, ele precisou sair, só volta daqui 1 hora e meia. Então eu falei, ótimo, ganhei 1 hora. E aí nisso as contrações começaram a pegar. Quando ele chegou, ele foi me avaliar, a primeira coisa que ele fez, e eu tava com uns 4 centímetros que ele precisava. Então ele falou, daqui 1 hora eu venho te avaliar de novo, e se você não tiver com 6 centímetros, a gente vai pra cesárea. E aquilo era uma pressão, toda hora que ele vinha era uma pressão, porque ele botava horário, botava tempo, e eu com muita fome, porque eu tinha almoçado às 2 da tarde, fui pedir comida no posto de enfermagem do hospital. E eu falei, ó, eu tô com muita fome, eu quero comer. Ah, não, doutor, não deixa você comer, porque se você não dilatar o tanto que ele quer, você vai pra cesárea. Eu falei, não, eu quero comer, porque se eu for continuar no parto normal, que é o que eu quero, eu não vou ter nem força pra pôr essa criança pra fora, porque eu estou morrendo de fome. Eles deixaram eu comer e mesmo assim eu belisquei durante toda a tarde. Passava nos lugares, roubava uma bolachinha ali e tal. E aí ele dali 1 hora ele foi me avaliar de novo e eu tava com 6 centímetros. E toda vez que ele chegava pra me avaliar e eu tinha chegado nos centímetros que ele queria,
ele fazia uma cara muito feia, do sentido assim, tá nos 6 centímetros. E aí ele falou, daqui 1 hora eu vou vir te avaliar de novo, você tem que estar com 8 centímetros. E aquela pressão. Porque na cabeça dele, até as 10 da noite, essa criança tinha que nascer. E aí nos 6 centímetros deu uma parada, assim, de progredir. As contrações estavam boas, a gente tinha colocado mais um comprimido, mas eu sentia que não estava evoluindo muito bem. Dali 1 hora ele veio avaliar e eu estava ainda com os mesmos 6 centímetros. E ele falou assim, não, desse jeito a gente vai ter que ir para cesárea. E eu falei, eu não quero, me coloca ocitocina, que é um soro que também é indutor de contração. Ele aceitou, pediu para colocar o soro de ocitocina, e aí as contrações ficaram uma loucura. Aí o negócio pegou mesmo. Pegou e pegou bonito. Muita contração uma em cima da outra, eu não tinha tempo de respirar. E nessa hora eu já tava com uns 8 centímetros por aí. E muita dor, muita contração. Quem já fez induzido sabe que a indução, como ela é uma ocitocina sintética, que é o mesmo hormônio que é utilizado no trabalho de parto, quando é no nosso próprio corpo que libera essa ocitocina, ele vem na quantidade que o nosso corpo suporta. E aí, quando a gente coloca uma ocitocina sintética via, né, ali por veia, por soro, não tem essa contagem. Então, a contração vem de acordo com as gotinhas vai pingando ali, a contração vai vir. Então, ficaram muito intensas. Meu marido me ajudou muito, a gente fez muito exercício. Em nenhum momento eu parei. Eu tava sempre ou no chuveiro com a bola, ou eu tava caminhando, ou eu tava fazendo exercício, porque eu queria muito mesmo. Eu queria muito. Então, eu tava muito determinada e isso ajudou muito. Enquanto isso, a gente ia sempre conversando com a minha doula via WhatsApp. Eu não contratei ela, mas ela me ajudou muito nesse processo, porque eu perguntava pra ela, tá certo isso? Não tá? E ela ia sempre me dizendo, ó, não, é isso mesmo, você fez certo, pediu ocitocina, maravilhoso e tal. E a gente prosseguiu. Quando foi umas 10 horas da noite, ele veio avaliar de novo. E aí eu tava com muito medo dele avaliar, por não ter progredido, né? E tava com os mesmos 8 centímetros. E ele falou assim, essa criança tem que nascer e tudo mais. Eu falei, não, tá com 8 centímetros. Eu falei, tá quase, vamos prosseguir. E aí quando eu tava no ápice da dor, que foi perto de uma meia-noite ali, eu já não tava aguentando mais, eu já tava quase pedindo arrego, mas eu não pedi. Eu fui no posto de enfermagem e pedi se não podia me dar uma analgesia. Analgesia é uma anestesia para parto normal. Ela não impede os movimentos, mas ela ajuda muito com a dor. E eles me disseram que não, porque eu estava induzindo, estava com o efeito do comprimido de misoprostol, que é um comprimido que ajuda a dilatar ali o colo do útero, estava com efeito de ocitocina na veia. Então, se eu colocasse, né, se eu pedisse uma anestesia, ia parar com o trabalho de parto, porque eu não estava tendo contrações de forma natural, estavam sendo induzidas. E eu entendi que aquilo realmente fazia sentido. E eu falei, então vou continuar com fé aqui que vai dar tudo certo. Depois uma enfermeira foi no quarto, eu tava lá nos exercícios, assim, no ápice, eu falei, pelo amor de Deus, me avalia, porque o médico tá vindo aí. E ele disse que se eu não tivesse dilatado tudo, ele ia me levar pra cesárea. Ela falou, como assim ele vai te levar pra cesárea com 8 centímetros? Eu falei, ele vai. Ele vai, então me avalie, pelo amor de Deus, me dá uma boa notícia. Ela falou, não conta pra ele que eu tô te avaliando, mas vamos lá. E a hora que ela avaliou, ela falou 10 centímetros de dilatação total. Ai, foi uma festa. Eu e meu marido chorava, se abraçava e agradecia muito. Eu passei por muito toque, muito, muito, muito toque. Cada hora que ele ia, era um toque, era muito desconfortável. Mas a hora que ela disse 10 centímetros, nossa, aquilo foi um alívio, assim. Eu falei, cara, que bom. Mas aí, de repente, virou uma correria, o pessoal correndo, chegando com maca e falando, vamos subir para o centro cirúrgico. E eu falei, pra que subir para o centro cirúrgico? Me colocaram em cima da maca e saíram correndo comigo para o centro cirúrgico. E eu não tava entendendo nada. Aí o médico falou, não, tem que ter na sala de parto do centro cirúrgico. Eu falei, tudo bem.
Cheguei lá, tinha só a maca, né, pra posição ginecológica, e eu falei, eu não quero nessa posição. E aí começou a briga, vamos dizer assim. Que aí primeiro ele começou a gritar e falar, não tem outra posição. Essa é a posição que a gente tem aqui. E eu não vi a hora do menino nascer. Deitei. Aí eles permitiram a presença do meu marido. Então, enquanto isso, enquanto ele foi gritando comigo, o meu marido não estava na sala. Então, eu acredito que foi esse o motivo que fez ele mudar de comportamento. Porque aí eu tava sozinha com as enfermeiras, né? Não tava com o meu marido. E aí eu vi ele pegando todo o aparato para fazer episiotomia. Episiotomia, para quem não sabe, é um corte feito na vagina para aumentar o espaço para o bebê nascer. Hoje já é considerado uma violência obstétrica. A gente sabe que não ajuda em nada, não tem benefício nenhum, e eu não queria que fizesse. Então, quando eu vi ele pegando todo aquele aparato, eu falei: pra que o senhor tá pegando isso? E ele me disse: para fazer o corte. Eu falei: eu não quero, eu fiz fisioterapia pélvica durante toda a gestação, eu quero ter um parto natural. Assim, quero sem nenhuma intervenção nesse sentido. Porque eu já não era mais natural, porque a gente estava induzindo, né? E ele falou assim: quem você pensa que é? Eu tenho 40 anos de experiência, eu que sou médico aqui e não é você que decide. Nessa hora eu já tava desesperada e eu falei: eu sou a dona do negócio, então eu não quero que faça. E ele falou: então você vai ter um parto sozinha. E eu falei: tudo bem. E aí ele sentou numa cadeira na minha frente, cruzou as pernas. E nisso meu marido chegou e as enfermeiras gritando comigo, me mandando fazer força e falando que não era pra eu gritar, porque pra fazer eu não gritei. E o grito, assim, era no sentido de força mesmo, igual quando a gente tá fazendo um exercício físico ou quando a gente tá fazendo uma luta, karatê, alguma coisa assim, a gente grita na hora da força pra ter esse gás, vamos dizer assim. E elas me mandando calar a boca e meu marido sem saber o que fazer e aquele momento assim, e ele sentado lá sem fazer nada. E eu falei, tudo bem, a hora que o neném nascer, eu pego ele. E ele achou que eu fosse me abalar com isso, mas eu não me abalei, então eu continuei normal, com aquelas enfermeiras gritando na minha orelha, mas tudo bem. E eu ignorava elas e continuava. Quando o Theo tava quase pra nascer, que eu fiquei bastante tempinho lá fazendo força, porque eu acho que eu nem tava assim, realmente no expulsivo, porque eu comecei a sentir vontade de fazer força mesmo depois que eu já tava lá na maca, já tinha um tempo, né? Mas eu já tava fazendo força porque estavam me mandando. E aí ele pegou e enfiou a mão assim pra pegar o bebê. Parecia que era de propósito pra machucar, sabe? E aí ele pegou o Theo, não me deixou ver o Theo ali, levou pra lá. E eu assim, tá tudo bem, não sabia o que tava acontecendo. E ele não chamou pediatra, ele mesmo que avaliou. E aí depois ele deixou eu tirar uma foto com o Theo, assim, já tava de todo enroladinho, assim, com touca, e saíram correndo com ele, porque disse que ele era prematuro, precisava ficar na estufa, né, pra pegar a temperatura. E meu marido foi junto, e eu fiquei, né? E aí começou mais pressão psicológica. Ele chegou e olhou e falou assim: você acabou com o seu corpo, abriu tudo por baixo, você, quando for fazer cocô, vai sair pela vagina, porque uniu tudo, virou uma coisa só. E aí ele chamava as enfermeiras, assim, todo mundo pra olhar, sabe? E eu desesperada, não sabia o que estava acontecendo. E eu não tava sentindo dor, assim, não tava normal, parecia que tava normal. E só que tinha muito sangue, né? Parte tem muito sangue. E aí ele chamava as enfermeiras e todo mundo chegava assim: meu Deus, por que ela fez isso? E começou a todo mundo falar desse jeito. Eu comecei a chorar. Eu falei: o que que eu fiz? Né? O que que eu fiz? Eu acabei com o meu corpo? Que foi o que ele tava me dizendo. E ele começou a falar que eu ia ter que fazer uma cirurgia plástica pra refazer a minha vagina, porque senão nunca mais eu ia ter uma vagina perfeita, que eu nunca mais ia conseguir ter relação com meu marido, coisas do tipo. Eu fiquei desesperada. E ele começou a dar ponto. E ele falando que tava dando 40, mais de 40 pontos, assim. Ele falou que tinha muito ponto. E ele deu anestesia, eu não tava sentindo. E
Todo mundo saiu da sala e eu fiquei lá, sozinha, olhando pro teto e pensando assim, o que que aconteceu? E agora? Por que que eu não deixei ele fazer episiotomia? E era realmente o que ele queria que eu sentisse, né? Me sentisse culpada por não ter aceitado. Fui pro quarto, tinha muito problema com a amamentação, tudo mais. As assistente social vinha no quarto para perguntar como é que tinha sido, se estava tudo bem. E eu me senti coagida, eu não conseguia falar, porque eu tava me sentindo culpada. Eu tava me sentindo culpada da história, como se o que eu tivesse feito tinha acabado comigo. Eu fiquei 4 dias sem fazer cocô por medo de sair pelo buraco errado. Eu fiquei 40 dias sem olhar pra minha vagina e sem deixar o meu marido olhar, por medo do que a gente ia ver. Eu ia fazer xixi, eu lavava pra não ter que tocar. Eu fiquei assim traumatizada. Mas eu marquei uma consulta com outro médico de confiança para avaliar. Eu acho que foi uma semana ou 15 dias depois, assim. No máximo 10 dias. E aí eu falei assim, bom, porque se ele tiver feito uma costura errada, às vezes dá pra refazer, né? Então eu corri pro outro médico e contei pra ele tudo o que tinha acontecido e tal. E ele falou, deita lá na maca que eu quero ver. E eu já tava assim, desesperada. Eu já tinha feito cocô, porque eu não aguentava mais, então um tio do meu marido falou assim, a hora que você tiver com muita vontade, você vai e faz rapidão, que às vezes não dá nem tempo de ter que ficar fazendo força, né? E aí eu fiz cocô, deu certo, lavei, mas eu não olhava, tinha muito medo. E aí o médico me deitou na maca, olhou, falou assim, Iris, você viu? Falei, não, de jeito nenhum. Seu marido viu? Falei, também não deixei. E ele chamou meu marido e falou, ó, vem aqui, marido, vem olhar. E eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, não. E ele, não, vem aqui olhar. Aí ele parou os dois, assim, ficou olhando, assim. E ele falou pro meu marido assim, fala pra ela, o que que você tá vendo? Aí o marido falou, tá normal, Iris. Como assim? Como assim tá normal? E ele falou, o que que o médico falou pra você? E aí eu contei tudo que ele tinha me dito. E ele falou, não aconteceu nada disso. Não tem nada disso aqui. Tá normal. Absolutamente normal. Mesmo assim, eu não tive coragem de olhar. Passei uns 30 dias pra poder olhar, 30, quase 40 dias pra olhar. E aí, quando eu olhei, eu falei, tá normal. Como assim? E aí, eu resolvi denunciar, né, pro, pro Ministério da Saúde, pra ouvidoria, pela pressão que ele fez e que tava tudo normal, pelas coisas que ele tinha me dito, sendo que nada daquilo era verdade. E aí, foi uma carta pro hospital com as minhas alegações, dizendo o que ele tinha me dito. E sabe que ele teve a cara de pau de responder que só estava normal porque ele fez um ótimo trabalho e que eu tinha que agradecer e não reclamar. E ficou por isso. E eu falei, uau! Ele me disse que eu ia ter que fazer cirurgia plástica. Ele me disse que a hora que eu fizesse cocô ia sair pela vagina. Ele me disse que tinha aberto tudo e era tudo mentira. Por que que ele mentiu? Para que eu ficasse me sentindo culpada, coagida e não reclamasse dele? Talvez. Não sei. Mas o que eu queria dizer para vocês é que apesar de tudo isso, né, aqui eu disse para vocês as partes ruins, né? Porque eu precisava falar sobre isso, sobre o que é violência obstétrica, que nem sempre vai ser uma episiotomia, nem sempre vai ser uma manobra de Cristeler de empurrar a barriga. Muitas vezes vai ser palavras, vai ser mentiras, vai ser coação, vai ser te fazer sentir culpada de uma decisão que você fez por não ter sido a decisão dele, por ter sido sua. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, eu lembro do meu parto com muito carinho, porque a sensação de ter conseguido, apesar de tudo isso, foi muito boa. Meu filho nasceu perfeito, saudável, mesmo sendo prematuro, a gente não teve nenhum tipo de problema, de atraso, nada. Ele tem um desenvolvimento maravilhoso, uma criança maravilhosa. Teve muita imunidade por muito tempo, então acredito que foi, sim, por conta do parto normal.
Diversos benefícios, né? Amamentação, tudo. Foi, olha, não tenho o que reclamar. E foi graças a tudo isso que eu passei que eu falei, não, eu preciso fazer diferença na vida de outras mulheres. E parte sempre foi um assunto que, nossa, me encantava. Então, foi muito legal poder ter estudado depois, me formado doula. Hoje eu ajudo outras mulheres a não passarem o que eu passei. Depois tive um parto domiciliar, que vai ficar no próximo relato, que foi incrível, incrível. Veio para ressignificar tudo, tudo que eu tinha passado mesmo. E eu poderia ter ficado traumatizada e falado, nunca mais quero ter filhos, e pelo contrário, falei, não, eu quero que seja diferente, porque não é isso que é o parto normal. A culpa não é do parto normal, não é. A culpa é do profissional que não soube fazer o trabalho dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curte, compartilha com alguma gestante. Não para fazer terrorismo, mas para que elas saibam que é possível e que a gente precisa ter voz durante o nosso parto. E se inscreve no canal. A gente é um canal pequeno ainda, estamos começando. Então, a sua inscrição é muito importante, o teu comentário é muito importante. Então, no próximo episódio, eu vou falar sobre o meu parto domiciliar. E é isso, um beijo e até a próxima!